E nós vamos ler aqui 16 versículos. Salmo 139, de 1 a 16. Diz assim, ó, a presença de Deus. Ó Senhor, Tu me examinas e me conheces, sabe o que eu faço e de longe conhece todos os meus pensamentos. Tu me vês quando estou trabalhando e quando estou descansando, e Tu sabes tudo o que eu faço. Até mesmo antes que eu fale, o Senhor já sabe o que eu vou dizer. Estar em volta de mim todos os dias e me proteges com o seu poder. Eu não consigo entender como Tu me conheces tão bem. O Teu conhecimento é profundo demais para mim. Onde posso ir a fim de escapar do Teu Espírito? Para onde eu posso fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, Tu estás lá. Se eu descer ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu voar para o Oriente ou viver nos lugares mais distantes do Ocidente, ainda ali a Tua mão me guia, ainda ali Tu me ajudas. Eu poderia pedir que a escuridão me escondesse e que em volta de mim a luz virasse noite, mas não adiantaria nada, porque para Ti a escuridão não é escura e a noite é tão clara como o dia. Tu não fazes diferença entre a luz e a escuridão. Tu criaste cada parte do meu corpo e me formaste na barriga da minha mãe. Eu te louvo porque deve ser temido. Tudo o que fazes é maravilhoso e disso eu sei muito bem. Tu me vistes quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Tu me vistes antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles havia. Eu gosto muito desse salmo, que ele fala sobre o olhar de Deus sobre nós, né? Como Deus nos vê. E é interessante, queridos, que muito antes de nós sermos vistos até pelos nossos pais, o Senhor já nos via. Né? Quando nós estávamos ainda sendo gerados ali no ventre da nossa mãe, éramos uma sementinha, como diz as crianças, né? O Senhor já olhava para nós e já conseguia enxergar um futuro, já conseguia enxergar uma história e já conseguia enxergar aquilo que Ele tinha para a nossa vida, né? Então é assim que Deus nos conhece, de uma maneira exclusiva, única. Interessante que às vezes na nossa vida, em alguns momentos, né, de dificuldades, de apertos, a gente acha que a gente pode passar sem ser percebido. A gente acha que consegue se esconder, consegue sair dos olhos das pessoas e às vezes a gente até pensa que consegue sair de frente dos olhos de Deus. E eu gosto desse salmo porque ele fala de uma maneira assim tão profunda de como Deus me vê, né? Ainda que eu pudesse subir no céu, descer no inferno, no mundo dos mortos, onde eu colocasse a minha cama, de qualquer forma, Deus sempre vai me ver, sempre Deus vai me enxergar, em todos os momentos, né? Interessante que numa manhã como essa, quando eu olho para vocês, eu vejo pessoas sentadas e consigo enxergar as características físicas, mas o olhar de Deus sobre nós nessa manhã é exclusivo. Deus não vê pessoas, Deus vê cada um de nós de maneira individual, com aquilo que você está pensando, aquilo que você está preocupado, aquilo que aconteceu ontem, aquilo que vai acontecer amanhã. Esse é o olhar de Deus sobre nós. Essa profundidade de olhar que Deus está conosco, né? Sobre a nossa vida, e é sobre isso que eu queria ministrar hoje. Deixa eu ver como que... Estou aprendendo ainda brinquedinho novo, mas eu chego lá. Pastor Edu, vou aprender, viu? Vou aprender. Chego lá. Então, querido, nós vivemos num tempo que a busca da multidão. O que acontece? A multidão é muito valorizada. A gente viu nessa época de eleição como a multidão é valorizada. Na verdade, os candidatos, o que eles concorriam? Quem tinha mais gente na passeata. Aí eles colocavam, faziam uma foto, olha, tantas pessoas em tal cidade. Aí o outro candidato da oposição colocava também uma foto, olha, tantas pessoas, porque a multidão tem peso, né? Ali, no caso, a multidão era voto, e eles precisavam de voto para ser eleito. E a gente vê que a multidão ela é valorizada. Hoje, com o Facebook, Instagram, né, o que as pessoas buscam? Elas querem ter seguidores. Quantos seguidores elas querem ter? O máximo. Então, as pessoas não estão preocupadas quais serão seus seguidores, quem vai estar ali clicando e vendo. O número. Então, às vezes, queridos, a gente fica assim, ó, sendo apenas mais um no meio da multidão.
né? Mais um seguidor, mais um voto, mais uma pessoa, mais um número. E é assim, queridos, que às vezes a sociedade nos vê, né? Lá na faculdade, no seu trabalho, você é apenas mais um. Mas, queridos, não é assim que Deus nos vê. Deus não nos vê como uma multidão. Deus nos vê de uma maneira exclusiva e única. É assim que Deus nos vê, né? Porque a multidão, ela nos esconde, né? Quando a gente vai ali num movimento que tem um monte de gente, eu consigo passar sem ser notada. Eu entro ali, se está todo mundo de amarelo, eu coloco amarelo e ninguém vai me perceber ali. Se está todo mundo de vermelho, eu coloco vermelho e ninguém vai me ver ali. Mas não é assim que Deus nos vê. Como mais um número, Deus nos vê de maneira única e exclusiva. Para Deus, queridos, nós nunca seremos mais números. Quando você vem à igreja domingo, você não é só mais um sentado aqui para Deus, você é exclusivo. Quando você está em um lugar com 1 milhão, 2 milhões de pessoas, ali você é único. Não dá, queridos. A massa pode nos esconder da sociedade, mas jamais o número de pessoas, a multidão, vai nos esconder desse olhar profundo de Deus. Como Deus, Ele é maravilhoso e soberano de conseguir nos enxergar como ser único, ainda que no meio de um amontoado de gente. E eu gosto, queridos, quando a gente vê na criação, como Deus, Ele gosta de exclusividade, nós somos únicos. Quando Deus fez o homem, Ele podia ter feito logo, se Ele queria povoar a terra, Deus poderia ter feito uma produção em série, não poderia? Deus é soberano. Ele poderia ter criado 1000 Adões, 1000 Evas e estava tudo resolvido. De cara, ele já teria um exército, um monte de família, né, e estava tudo certo, porque Deus tinha poder para isso. Mas Deus não fez assim. Deus fez Adão único, exclusivo. Ele parou tudo, terminou a criação em árvores, e árvores ele fez em série, né? Hajam árvores, animais também, né, em série, os do mar, os da terra, tudo em série. Mas quando ele foi criar o homem, ele parou tudo e fez um homem, fez um único Adão. Ali, queridos, Deus dizia: Adão, você é exclusivo, você é único e nunca vai existir ninguém igual a você. E ele criou Adão. E quando ele foi fazer a mulher também, ele só fez uma Eva para um Adão, com características únicas, pensando em cada detalhe. Queridos, assim Deus nos fez. Você é único, não existe ninguém nesse mundo, nunca existiu e nunca vai existir igual a você. Interessante que a nossa digital, ela é única, ninguém vai ter uma digital igual, por isso que a gente hoje vai lá no banco e através da biometria, a gente coloca o dedo e já não precisa nem de cartão, porque ninguém vai ter uma digital igual a minha. Algumas empresas aí mais sofisticadas, basta o olho, né, do funcionário ou do diretor ali na telinha que ele lê a retina, que tem traços únicos e consegue ali fazer operações que antes precisava de um monte de coisa. Querido, nós somos únicos, você é único. E às vezes a gente prega muito a questão de aceitação, né? A gente tem que aceitar o diferente, a gente precisa aceitar as pessoas que não são iguais a gente. Mas sabe o que é interessante? Que às vezes, queridos, nós queremos aceitar o outro, nós aceitamos o outro, mas às vezes nós não nos aceitamos como nós somos. Nós precisamos aprender a aceitar o nosso próximo, né, que é diferente da gente, mas a gente também precisa aprender a se aceitar, a se olhar e falar: eu me amo, eu sou feliz do jeito que Deus me fez, porque eu sou único. Cada um aqui, você é único, mulher, você é única, homem, você é único, e Deus te vê como único, Deus não te vê como número, Deus não me vê como número, Deus não me vê como mais uma, Deus me vê como uma pessoa única, exclusiva, porque assim, queridos, assim Ele nos fez. Não importa se a sociedade nos vê como uma multidão, Deus nos vê como únicos. Queridos, mesmo nós sendo único, às vezes a gente acredita que consegue se esconder. Às vezes a gente acredita que consegue ser mais um. Eu, na minha adolescência, quando eu preparava essa ministração, eu me lembrei que eu gostava muito de me esconder. Eu não gostava que as pessoas percebessem que eu estava ali. Então, o que eu fazia? Isso aconteceu muito na minha adolescência. Se eu ia para a aula, eu sentava num lugar onde o professor não me visse muito, onde as pessoas não me vissem muito. Então, eu olhava qual o canto aqui que ninguém vai perceber. Geralmente era no cantinho, no meio, nem muito no fim, para não chamar atenção, para não virar do fundão, que todo mundo observa do fundão, né?
e nem na frente para o professor não perguntar nada, para ninguém achar que... Então eu olhava do direito, olhava da esquerda, aí vi uma cadeira que de preferência encostada na parede, para ninguém ficar passando toda hora me vendo, e eu ficava ali porque eu não gostava de ser vista. Eu não gostava de ser percebida. Sabe o que acontecia? Na maioria das vezes eu não era vista e eu não era percebida. Porque das pessoas a gente consegue passar desapercebido. Consegue, queridos. Às vezes a gente, sem perceber, faz isso na igreja, faz isso no trabalho, faz isso na escola. Chega, olha, observa e procura um lugar onde ninguém vai nos ver. Ou se ver, não vai perceber muito, não vai chamar atenção. Né? Tem pessoas que até a roupa, né? Ela escolhe uma roupa que ninguém perceba que ela chegou. Qual cor de roupa, né? Qual modelo de roupa, que eu vou entrar no meio de um monte de gente e ninguém vai olhar para mim. Ninguém vai ver que eu estou ali. E, queridos, é fato que na sociedade, na multidão, junto com as pessoas, a gente consegue, sim, passar desapercebido em algum momento, queridos. Mas diante de Deus, a gente nunca vai conseguir. Por quê? Porque o olhar de Deus é exclusivo sobre nós, é exclusivo. E nós nunca nos esconderemos, né? Roupa nenhuma, cantinho nenhum vai nos esconder desse olhar tremendo, penetrante e profundo, que é o olhar de Deus. Mas às vezes a gente quer se esconder. E a pergunta é, né? Do que eu me escondo? Será que nós não nos escondemos de nada? Quando eu era adolescente, eu me escondia das pessoas. Porque nessa época, eu até outro dia vi um comentário que fez eu recordei disso. Quando eu era criança, há 20, 30 anos atrás, e faz tempo, quando você falava que você era evangélico, você não falava que você era evangélico, você falava que você era crente. Eu sou crente. Quando você falava que você era crente, as pessoas diziam, você é crente? Uma crente. E na época, o costume das pessoas era diferente. Então, na época, o costume da igreja que meus pais frequentavam, que eu frequentava, era assim, a mulher ela só podia usar saia, tinha que ter um cabelo comprido, e tinha um jeito diferente. Então, você imagina que eu num colégio onde todo mundo estava de calça, só eu estava de saia. Onde todo mundo tinha cabelo cortado, meu cabelo grandão, compridão lá, aquelas pontas maravilhosas batendo quase no joelho. Era meio difícil esconder, né? Eu tentava porque às vezes eu tinha vergonha, adolescente, eu tinha vergonha da roupa que eu usava. Então eu queria me esconder. Então do que eu me escondia? Eu me escondia das pessoas porque eu sentia vergonha delas. Porque eu achava que a minha roupa não estava legal, eu estava a diferentona. E eu não gostava de ser diferentona. Mas às vezes a gente cresce, queridos, e fica adulto, e tanta coisa muda, mas às vezes existem algumas coisas ainda que eu quero me esconder. Eu acredito que cada um de nós aqui ainda existem coisas ou situações que a gente queira se esconder, que a gente não queira ser visto, não queira ser percebido, né? A gente queira ficar ali quietinho, me deixa no meu canto, finge que eu não estou aqui. E, queridos, a gente precisa entender que a gente não vai conseguir se esconder do olhar de Deus. A gente não vai conseguir se esconder da história que Deus tem para nós. A gente não vai conseguir esconder daquilo que Deus tem reservado para nós. E quantas coisas, né, a gente quer se esconder. Primeira coisa que eu queria falar é o pecado que me esconde. Uma das coisas que a gente quer se esconder é do nosso pecado. A gente não quer evidenciar nossos erros. A gente não quer evidenciar nossas falhas. A gente não quer que o nosso pecado, né, ele venha aparecer. E eu procurava uma palavra sobre isso lá no livro de Lucas 19. Eu vi alguém que queria se esconder. Lucas 19, versículo 1 a 5 apenas. Fala de um homem que tentou se esconder. Vocês conhecem essa história. Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Morava um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, porque Zaqueu era muito baixo. Então correu adiante da multidão e subiu numa figueira brava para ver Jesus, que devia passar ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu preciso ficar na sua casa. Zaqueu tentou se esconder. E a gente sempre fala, isso é a figueira brava que Zaqueu tentou se esconder nela. A gente sempre fala que Zaqueu se escondeu na figueira porque ele era baixo. Então a gente sempre liga a esse momento dele, ele era baixinho, por isso não se escondeu. Mas, querido, se ele quisesse ser visto, ele mandava chamar, ele se aparecia, ele pedia para alguém sair da frente.
Mas Zaqueu não queria que as pessoas o vissem. Ele queria ver Jesus? Queria. Ele queria ver Jesus passar? Ele queria. Ele queria ver a multidão, aquela coisa legal? Ele queria. Mas ele queria que ninguém visse que ele estava ali. Ele queria ficar num lugar totalmente neutro. Tanto que a figueira, ela é uma árvore baixa, que era fácil para ele subir. Figueira tinha muita folha. Essa foto, ela é da possível figueira que Zaqueu se escondeu lá em Israel. Então, era com muita folha, fácil de subir. Ele ficava ali, então facilmente alguém não perceberia um homem baixinho no meio daquilo tudo. Zaqueu não queria ser notado, sabe por quê? Porque Zaqueu não tinha uma boa fama. E em algum lugar que a nossa fama não é boa, certamente a gente não vai querer ser visto, né? De preferência quer passar invisivelmente por ali. Zaqueu não queria ser visto, porque Zaqueu, ele era cobrador de impostos. Então, além de já não ser bem visto como cobrador, alguém que... Ninguém gosta do cobrador, né? Que bate lá, hoje é dia, cadê, né? Zaqueu cobrava. Isso já não era bom. Pior ainda, Zaqueu às vezes cobrava errado, cobrava maior e guardava um pouquinho no bolso. Resumindo, Zaqueu era um político corrupto. É bem isso, a gente pode comparar Zaqueu com um político corrupto, alguém que não era honesto nas suas cobranças. Então Zaqueu certamente sabia que ele fazia errado, porque quando a gente faz errado, queridos, a gente sabe que está fazendo errado. Às vezes a gente até dá uma escondidinha, mas a gente sabe que está errado. Quando a gente peca lá no nosso quarto, lá na nossa casa, lá no nosso trabalho, e ninguém está vendo, a gente sabe que está fazendo errado, e a gente sabe que Jesus está vendo. E Zaqueu falou, vou me esconder na figueira, assim ninguém vai me acusar, assim ninguém vai me ver, mas eu vou ver. Então, o que o nosso pecado faz? Ele faz a gente querer se esconder. A gente quer ver Jesus, a gente quer ver a multidão, a gente quer ver os milagres, mas não quer ser visto. Zaqueu tinha vergonha do pecado. Queridos, e como a sociedade olhava para Zaqueu? Como nós olhamos hoje para os políticos corruptos? Com aquele olhar assim, mal, né? Feio, cara feia, né? Você, corrupto. Sabe que esses dias eu estava pensando que uma coisa que é muito preocupante, né? A fala de alguns cristãos assim, ó, abençoado, fulano lá tem que morrer lá na cadeia, tem que apodrecer lá. O outro tem que pegar uma doença, tem que acontecer isso. Queridos, a igreja de Deus, é assustador a igreja de Deus pensar assim. Porque nós, como igreja de Deus, precisamos desejar ardentemente que os políticos corruptos façam igual Zaqueu, tenham um encontro com Jesus. E mudem de vida, e um dia conheçam o céu. Esse precisa ser nosso desejo. Na verdade, como que a sociedade olha para as pessoas corruptas, dizendo que elas têm que morrer, que elas têm que pagar, e que a situação delas tem que ser ruim mesmo. A gente, às vezes, queridos, deseja até isso, o que é muito grave, porque Jesus não olha assim. Jesus não vê assim. E a gente fala que quer ser parecido com Jesus, fazendo uma feiura dessa, desejando uma coisa dessa, né? Ah, mas ele tem que ter consequência, né? Vai ter, queridos. Quem sou eu para tirar a consequência de alguém que errou? Quem sou eu para pegar um pecador e dizer, olha, seu pecado não terá mais consequência? De maneira nenhuma. A consequência sempre vai existir das pessoas que fazem coisas erradas. Mas a mim só cabe amar e desejar que ela seja salva, liberta e abençoar. Abençoar. Se em algum momento o nosso coração tem ficado assim enraivecido e olhado com um olhar de acusação das pessoas que evidenciam seus pecados, nós precisamos pedir, Jesus, me faz mais parecido com o Senhor. Sabe por quê? Porque a sociedade olhava para Zaqueu e dizia assim, esse homem tinha que morrer, que pelo menos era menos um cobrador de imposto. Jesus não olhou assim para Zaqueu. Sabe, queridos, que eu acho lindo nessa passagem, que eu consigo imaginar as pessoas passando por ali, nem percebendo o baixinho na árvore. Jesus parou tudo. Jesus parou ali e falou, para tudo. Zaqueu, desce, sai, não esconde mais. Sabe por quê, queridos? Porque Zaqueu não olhava e via um baixinho corrupto. Zaqueu olhava e via um homem desesperado, cheio de marca, cheio de pecado, mas que queria viver uma vida nova, que queria saber como é que é viver de maneira diferente. Sabe por quê? Porque se ele não quisesse nada, ele nem estava ali, ele estava lá na casa dele. Zaqueu saiu de casa e subiu numa árvore porque ele queria dar uma olhadinha, porque na verdade ele clamava por salvação. Zaqueu clamava por uma oportunidade. Queridos, imagina que olhar exclusivo de Jesus é esse, que no meio de um monte de gente ele conseguiu parar tudo e olhar na árvore e falar, ô baixinho, você está aí?
desce daí, e eu vou pousar, vou ficar na sua casa. Sabe o que Jesus fez? Jesus viu no meio da multidão que quem mais precisava ali era Zaqueu. Ele poderia dormir aquela noite na casa de um político que não fosse corrupto. Ele poderia ficar na casa de um religioso, ou na casa de um discípulo, na casa de um seguidor. Mas Jesus escolheu a casa de alguém pecador, alguém que tinha vergonha de quem era, alguém que sabia que estava fazendo errado. Porque Jesus não via quem Zaqueu era. Jesus olhava para Zaqueu e via quem Zaqueu poderia ser. Ele falou, esse homem pode ser um homem que vai se arrepender, que vai reparar o mal que fez. Tanto que Jesus foi para a casa de Zaqueu. Zaqueu ficou tão constrangido, né, com Jesus na casa dele, se sentindo tão indigno. O que Zaqueu falou? Olha, se eu tenho feito coisa errada e pego dinheiro que não é meu, eu retribuo. Sabe o que Zaqueu falava? Eu sei que eu errei. Eu sei que eu pequei. Eu sei que a minha condição é muito ruim. Mas eu quero fazer diferente daqui para frente. Zaqueu não precisava se esconder, queridos. Porque o olhar de Jesus é tão cheio de amor, que Jesus só queria dar a Zaqueu uma oportunidade de viver uma vida nova. Quantas vezes, queridos, nós nos afastamos das pessoas porque nós pecamos? Quantas vezes, quando nós fazemos as coisas erradas, eu dou 2 passos atrás porque eu não quero ser vista e nem percebida por conta dos meus erros. Não é assim que Jesus olha. Jesus não olha sobre nós com um olhar acusador. Jesus olha com um olhar de amor. Quantas pessoas hoje poderiam estar aqui e não estão porque pecaram e ficaram com vergonha de continuar? E perderam a oportunidade que Zaqueu não perdeu, de ter uma nova oportunidade de viver uma vida diferente. Esse é o olhar de Deus. E nós, como igreja, precisamos aprender a olhar para as pessoas como Jesus olha. Nós precisamos aprender a olhar para as pessoas, não como mais aquele olhar, né, de mais um. Mais um na minha célula, mais um no culto de domingo, mais um no meu trabalho. Queridos, nós precisamos aprender a olhar como Jesus olha. Um olhar exclusivo e único sobre cada vida, queridos. Porque às vezes, a pessoa que está numa situação mais ruim, mais envolvida com o pecado, é a pessoa que mais precisa da nossa atenção, que mais precisa do nosso olhar. E quando a gente caminha pela Bíblia, a gente vê um Jesus que ele sempre consegue enxergar no meio da multidão alguém que está numa situação de fragilidade. E ele para tudo para socorrer esse. Que esse seja o nosso olhar, queridos, um olhar de amor. Um olhar que não olha quem a pessoa de fato é, mas que olha quem ela pode se tornar, se ela se arrepender e se ela mudar de vida. Foi esse ali o olhar de Jesus sobre Zaqueu. E de quantas coisas nos esconde, né? Também, queridos, muitas vezes nós queremos nos esconder por conta da nossa dor. Muitas vezes a dor que nós sentimos, ela nos esconde. E quando a gente fala de dor que esconde, eu consigo lembrar aqui, lá no livro de Marcos, se você quiser anotar, nós não vamos ler Marcos, no capítulo 5 de Marcos. Conta a história de uma mulher que ela tinha uma dor e que ela não queria que as pessoas a vissem por conta da dor dela. Fala que tinha uma mulher que ela sofria 12 anos com fluxo de sangue. Então essa mulher, 12 anos, tinha uma hemorragia. E na época, a mulher no período menstrual, ela já era considerada imunda. Imagina alguém que por 12 anos estava menstruada. Era imundícia ao cubo, né? Muito. Então ela já se sentia rejeitada, ela já se sentia inferior, ela já convivia com tantos complexos, que a dor dela não estava apenas no corpo fragilizado, a dor dela estava na alma. Ela já se sentia menos que as outras pessoas. E a Bíblia diz, queridos, que uma multidão acompanhava Jesus. E que essa mulher, quando você ler lá, você vai ver que essa mulher, ela não foi pela frente tocar Jesus, ela foi por trás. Por que ela foi por trás? Porque ela falou assim, eu preciso do milagre, mas eu nem quero que ele me veja. Eu preciso do milagre, mas eu não quero que ele me perceba, porque está doendo, está feio, não estou legal. E ela foi por trás. Eu começo a imaginar, né? Que difícil, né? Ir por trás, ali quietinha, tentando não ser notada, e não foi. Ninguém percebeu ela, né? Tanto que quando Jesus parou e falou, olha, alguém me tocou. Ninguém tinha percebido aquela mulher. Que isso, Jesus? Todos estamos te tocando. E aí, querido, Jesus falou assim, olha, mas alguém me tocou diferente. Queridos, a dor daquela mulher não tocou a veste de Jesus, tocou o coração dele.
Como é lindo, queridos, nós servimos um Deus que a nossa dor toca o coração de Jesus. Você sabia que aquilo que dói em você toca o coração de Jesus? Você consegue imaginar que aquilo que te incomoda, aquilo que te entristece, alcança o coração do Senhor? Queridos, nós estamos aqui hoje e eu não consigo enxergar aquilo que dói em você. Às vezes a nossa dor não é física, não é na perna, às vezes é, né? Não é nas costas. Às vezes a nossa dor é aqui dentro. E às vezes a gente passa dias e dias querendo que as pessoas percebam a nossa dor e elas não percebem. Às vezes a gente vou lá no trabalho, alguém vai dizer, olha, Idailda, o que você tem hoje? Tu parece que não está muito bem. E aí ninguém fala nada, né? Tudo acontece normalmente. Ah, mas hoje à noite eu vou lá na célula e eu tenho certeza que alguém vai dizer, Idailda, o que você tem? Você não está bem hoje? E aí eu chego lá e a gente louva e levanta a mão e acaba e eu volto para casa e falo, meu Deus, ninguém está percebendo a minha dor. Ninguém está vendo, né? Ou então, às vezes, queridos, a gente mesmo faz questão de esconder, né? E aí, está tudo bem, tudo certo. E às vezes não está nada certo. Tem certeza que hoje você já respondeu para alguém que está tudo bem e possivelmente pode não estar tudo bem, de fato. Né? Aquela mulher chegou ali escondido, por trás, tocou em Jesus. E Jesus, queridos, parou tudo, como ele fez com Zaqueu. Zaqueu, ele parou tudo para libertar Zaqueu do pecado. Aqui, Jesus parou tudo para curar aquela mulher, porque ela estava doente. A multidão estava ali com saúde, sem dor, mas havia alguém doente ali. E ninguém percebeu aquela mulher doente, mas Jesus percebeu aquela mulher doente. Jesus percebeu a dor dela, que não era uma dor no corpo, era uma dor na alma. E aí Jesus fez a pergunta, olha, quem me tocou? Alguém me tocou, porque eu senti alguma coisa diferente. Aquela mulher tocou no coração de Jesus. E aí, queridos, Jesus falou, olha, de mim saiu virtude. O que aconteceu com aquela mulher? Ela foi curada. Ela foi curada. Então, se existe algo na sua vida que dói, que te entristece, que te magoa, e que você ainda não falou para ninguém, que você ainda não acha que ninguém está vendo, há um olhar exclusivo de Jesus sobre cada um de nós hoje. Jesus, quando nos olha hoje, Ele sabe aonde dói. Jesus olha aqui para mim e Ele sabe aonde está doendo em mim. Jesus, quando olha para você, Ele sabe aonde está doendo em você. Pode não ser uma dor física, mas a sua dor é importante para Jesus. Às vezes a gente pensa que Jesus só nos vê como mais um, mas Jesus não nos vê como mais um. Algumas situações na nossa vida mostram isso claramente. Eu me lembro que uma época, quando eu estava em São José dos Campos, eu vivi um momento que eu senti fortemente esse olhar exclusivo de Jesus sobre mim. Tanto que já passaram mais de 10 anos e eu me lembro desse dia. Eu me lembro que nós estávamos lá em São José dos Campos, nós morávamos na vila e era um evento na igreja. Então a gente estava ali se arrumando para ir para o culto e era uma época, queridos, que nós estávamos passando uma crise financeira feia, né? Daquelas que a gente não gosta de passar, mas às vezes passa. E aí eu me arrumando para ir para a igreja, tinha o Ismael e o Misael ainda pequenininho, o Israel ainda não era nascido, e eu arrumei eles e vamos para a igreja, tudo. Aí eu me arrumei, aí eu fui passar perfume, né? Uma hora muito especial, né? Aí eu abri lá e eu não tinha perfume. Aí eu falei, mas não tem perfume? Aí eu confesso, queridos, que eu fiquei triste. Aquilo não caiu bem para mim. Eu falei, Deus, é só um perfume? Eu não tenho um perfume. Como que eu não tenho um perfume? E eu estava tão feliz para ir para o culto. E eu fiquei triste porque eu não tinha um perfume. Falei, puxa vida, perfume é uma coisa tão... Parece que é tão normal ter perfume, mas eu não tinha perfume. Queridos, acredite você ou não, que se eu contasse para alguém que eu fiquei triste, que eu não tinha perfume, a pessoa ia dizer, pelo amor de Deus, você vai ficar triste com isso? Você tem comida, você tem casa, você tem saúde, e vai ficar triste com perfume? E sabe, queridos, às vezes a nossa dor, quando a gente conta para o outro, ele fala assim, não acredito que isso está doendo em você. Pelo amor de Deus, para de frescura e segue, porque isso é bobeira. Mas para mim não era bobeira, porque estava doendo. E eu fui para a igreja, acredite você ou não, triste porque eu não tinha perfume. Como pode uma pessoa saudável, que comeu bem, com os filhinhos saudáveis, belezinha, num dia festivo, ficar triste porque não tinha perfume? Fiquei. É meio vergonhoso isso? Mas fiquei. Né? Vocês não contam para ninguém a hora que sair daqui. E aí, queridos, eu cheguei no culto.
Quando eu entrei na igreja, o culto não tinha começado, e tinha uma abençoada no espelho da igreja passando perfume. Perfume, sim, passava. Eu fiquei mais triste ainda, porque ela me lembrou, você não tem perfume. Queridos, do nada, a irmã parou de passar perfume, eu me lembro até hoje, era um Blue Azul da Avon. Ainda existe esse perfume, Blue Azul da Avon. Ela parou de passar perfume e fez assim, ó. Olhou para mim, você quer passar perfume? Meu coração. Peguei o perfume, né, vou passar. Passei, falei, nossa. Ela olhou, pode ficar para você com perfume. Meu coração acelerou mais ainda. Por quê? Ela falou, não sei por que Deus tocou no meu coração e disse, dá esse perfume para ela. Queridos, que Deus maravilhoso. Toda vez que eu me lembro disso, eu me emociono, não pelo perfume, mas que amor é esse? Que se importa com os mínimos detalhes da nossa vida. Queridos, ali eu vi Deus dizendo, filha, eu te amo, e eu quero te ver feliz. Queridos, nunca o perfume na minha vida teve tanto valor do que aquele Blue Azul da Avon, que eu nunca mais vou esquecer, porque ali eu vi a manifestação do amor de Deus. Um olhar exclusivo que olhou dentro do meu coração e viu que existia algo que doía, que me entristecia. E a partir daquele dia, queridos, nunca mais faltou perfume. Dá para escolher. Hoje esse é o Deus que nos ama, que se importa com os detalhes da nossa vida. Pode parecer bobo aquilo que você sonha para as pessoas que estão te cercando na multidão, mas não é assim que Deus te vê. Não tenha vergonha de falar para Deus aquilo que dói em você, ainda que pareça bobo. Se é importante para você, é importante para Deus. Se dói em você, consegue tocar o coração de Deus. Que amor é esse? Que olhar é esse? Que vê que uma pessoa consegue ficar triste por perfume e vai lá e dá um perfume. E ainda hoje, querido, Deus nos faz esses mimos. Que Deus maravilhoso. Que olhar é esse, né? Aquela irmã olhava para mim e não entendia nada, né? Deus mandou dar, está aqui o seu perfume. Por isso, querido, se Deus mandar você fazer alguma coisa, faz. Às vezes vai parecer esquisito, né? Ela poderia falar assim, um perfume, eu vou dar nada, não é possível. Seu irmão não tem perfume para usar. Mas, querido, se Deus tocar no seu coração, faça. Sabe por quê? Porque Deus vê coisa que nós não conseguimos ver. Deus enxerga aquilo que nós não conseguimos enxergar. Não podemos nos esconder do olhar de Deus. Mas que quando eu me escondo do meu chamado, às vezes nós queremos nos esconder do nosso chamado. Às vezes a gente sabe, e na maioria das vezes a gente sabe que Deus tem um chamado para a nossa vida. Sabe por quê? Porque todos nós que estamos aqui hoje temos um chamado. E eu tenho certeza que você já sabia disso. Pastora, você falou uma coisa que eu já estou sabendo, eu sei. Mas às vezes a gente quer se esconder. E às vezes a gente fala assim, eu já sei. Eu chego no culto, depois que o culto começar, e eu saio do culto a hora que o pastor falar amém. Assim ninguém me pega. Tem gente que faz isso. E eu não vejo, o pastor Edu não vê. Mas Jesus vê porque é um olhar exclusivo dele sobre você. Queridos, às vezes a gente consegue esconder das pessoas e fugir por um tempo. Sei que Deus me chamou para trabalhar no Ministério Infantil, mas toda vez que eu vejo a Thelma e a Tita, eu me abaixo. Porque vai que elas pedem para eu ajudar na salinha. Eu sei que eu tenho, mas uma hora eu vou lá, né? E a gente quer se esconder do nosso chamado. E a gente consegue se esconder das pessoas? Consegue. E de Deus jamais. Jamais. E quando eu voltei para a palavra do Senhor, sobre alguém que se escondeu do chamado, o primeiro que me veio à mente foi Jonas. Né? Lá no capítulo 1 de Jonas, anota aí do versículo 1 até o versículo 12. Fala de um homem, que Deus escolheu ele para fazer alguma coisa. E ele tentou se esconder. Deus falou, olha Jonas, vai até Nínive e prega a minha palavra, porque eu quero salvar aquela cidade. Sabe o que Jonas sentiu? Medo. Eu, hein? Lá em Nínive? Podia ter outro lugar, Nínive não. Porque às vezes a gente fala, esse chamado eu não quero.
quero outro, Senhor. Esse eu tenho medo. Esse é demais para mim. Sabe o que Jonas pensou? Isso é demais para mim. Eu não tenho condição de fazer isso. E às vezes, querido, Deus nos toca, Deus nos dá a oportunidade de fazer alguma coisa para Deus. E a gente pensa assim, ó, é demais para mim. É demais, eu não vou conseguir de jeito nenhum. E Jonas pensou isso. E deu medo em Jonas. Quem nunca sentiu medo? Quem nunca sentiu medo, Jonas sentiu. E sabe o que Jonas fez? Jonas teve uma ideia, já sei. Eu vou para Tarsis, de preferência do outro lado, assim ninguém me vê, Deus esquece essa história e está tudo certo. Coitado de Jonas. Ele achava que conseguia fugir do chamado dele. Aí Jonas comprou a passagem e embarcou no navio para Tarsis, sentido oposto. Para onde fica Nínive? Acho que ele até perguntou lá no cais, né? Nínive fica para que lado? Para cá. Beleza. Tem algum barco indo para cá? Né? Para ficar bem longe? Ah, tem indo para Tarsis, eu vou. Quero uma passagem. Jonas entrou no barco. E sabe o que aconteceu ainda? Ele foi dormir ainda. Agora eu vou descansar, porque já escondi. Está tudo certo. Vou dormir. O barco começou a balançar. E a água, e o vento. E ninguém sabia o que estava acontecendo. Sabe por quê? Porque a gente consegue se esconder das pessoas. As pessoas não sabiam que existia um chamado de Deus para Jonas. Mas Jonas sabia. De repente alguém falou, olha, alguém aí tem culpa. Não é possível o que está acontecendo aqui. Sabe por quê, queridos? Porque quando nós fugimos do chamado, as coisas começam a dar errado na nossa vida. Queridos, às vezes as coisas na nossa vida dão errado, não é coincidência, não é azar, não é nuvem negra, nada disso. É porque a gente está pegando o barco para Tarsis, quando Deus está dizendo que é para Nínive. A gente está andando no sentido oposto. Queridos, o barco fica feio porque aconteceu isso com Jonas. E não é diferente nos nossos dias. Toda vez que eu pego a direção contrária à vontade de Deus, as coisas começam a dar errado na minha vida. Não dá para eu se esconder da vontade de Deus para mim, sair do plano de Deus e viver uma vida tranquila, glória a Deus, aleluia, ninguém está me vendo, eu vou me esconder. Não dá certo. Jonas até achou que dava, mas não deu certo. Aí quando ele falou, olha, a culpa é minha. Há um chamado sobre mim e que eu não quis cumprir. Sabe o que eu vejo? Que pior ainda, quando eu não cumpro o chamado, até as pessoas que estão perto de mim começam a sofrer por minha culpa. Se eu não cumprir o chamado de Deus para mim, o abençoado também vai ficar no mar turbulento. Ismael, Misael, Israel. E até você, se ficar muito perto de mim, eu estiver indo no sentido contrário do meu chamado, pode sobrar para você. Queridos, porque sobra. No barco aconteceu isso, estava todo mundo ali, correndo o risco de todo mundo passar ali um medo, porque Jonas estava andando no sentido contrário ao chamado dele. E aí ele assumiu, não, a culpa é minha. A culpa é minha. Aí o que eles fizeram? Ah, então desculpa, se a culpa é sua. Jogaram ele para fora do barco. Ninguém quer pagar, né, pelo outro. Joga fora, bota ele para fora. E aí, queridos, a Bíblia diz que ele caiu no mar, um grande peixe comeu ele, ficou 3 dias ali no ventre do peixe, pensando melhor sobre isso. Né, acho que era o banquinho da reflexão de Jonas. Fica aí no banquinho da reflexão. Queridos, eu já fiquei no banquinho da reflexão, porque eu falei não para o chamado de Deus. Sabe aquele lugar que você fica assim, meio que se sentindo sozinho, com o coração apertado, com medo de dar tudo errado, sabendo que está fazendo feio? Quantas vezes a gente não sente isso, queridos? Porque a gente sabe quando está fazendo errado. A gente sabe quando está na contramão. Porque Deus nunca vai cobrar de nós algo que nós não tenhamos consciência de que estamos fazendo errado. E ali, queridos, depois de 3 dias, eu imagino que chegou um momento dentro do peixe que Jonas falou assim, tá bom, eu vou para Tarsis. Tudo começou a dar certo. Primeira coisa, o peixe levou ele direto para Tarsis. Queridos, quando nós andamos na direção do nosso chamado, até o peixe vira um meio de transporte. Sabe o que isso quer dizer, queridos? Que quando nós andamos na direção do nosso chamado, as coisas começam a dar certo. As mãos do Senhor trabalham a nosso favor. As coisas começam a acontecer. E Jonas foi vomitado na praia da onde ele tinha que pregar. E foi uma bênção. Jonas pregou, fez a obra, cumpriu o chamado. Glória a Deus. Queridos, nós não podemos nos esconder do nosso chamado. Deus nos vê, há um olhar exclusivo dele sobre nós. Então, se Deus, queridos, tem um chamado sobre a sua vida, se você tem sentido o desejo de funcionar e ainda não tem acontecido isso, começa a funcionar.
Começa a caminhar no sentido do chamado de Deus. E a gente fala, eu não sei por onde começar. A gente sabe. Claro que nós sabemos. Jonas sabia que ele tinha que comprar passagem para Nínive. Começa a orar. Começa a ler a palavra de Deus. Começa a frequentar uma célula. Começa a se aproximar das pessoas, a ter comunhão com as pessoas. Começa a ficar um pouquinho depois do culto para conversar com os irmãos, para saber como eles estão, para gerar vínculo. Porque é assim que acontece, querido. Nós nos aproximamos, nós damos passo. Porque o nosso chamado não simplesmente cai na nossa cabeça, não. Nós damos passo em direção a Ele. Se você sabe que Deus te chamou, você sente o desejo de ministrar, escuta a palavra do Senhor. Compre um livro. Tira tempo para orar. Invista naquilo que você acredita que Deus tem para a sua vida. Invista na direção do seu chamado. Se o seu chamado é para trabalhar com criança, procura bons cursos. Tem curso, tem literatura. Começa a dar passo no seu chamado. O seu chamado é para mas se você ainda não consegue falar, entrega uma literatura. Faz uma visita, dá um passo na direção do seu chamado. Nós precisamos dar um passo na direção do seu chamado. Sabe por quê, querido? Porque a capacidade vem totalmente de Deus. Totalmente de Deus. Porque eu tinha vergonha das pessoas ouvirem a minha voz. E eu só consigo hoje subir aqui e compartilhar aquilo que Deus tem feito na minha vida. Sabe por quê, queridos? Porque é Deus purinho, purinho, purinho. Não tem nada de mim por estar aqui. Queridos, não é a nossa capacidade, jamais vai ser a nossa capacidade. Sabe por quê? Porque quando nós saímos da multidão, nós ficamos em evidência. Se eu tinha vergonha que as pessoas me vissem, quando a gente vem aqui na frente, não tem jeito, todo mundo vê. Vocês sabem quando eu venho ministrar, pastor, ainda não é engordadinha, hein? Da última vez estava mais magrinha. Porque quando a gente dá um passo e a gente sai um pouquinho da multidão, a gente se evidencia. As coisas boas aparecem, mas as coisas ruins também se evidenciam, né? Quando eu falo uma palavrinha errada aqui, falo, pastor, errou, hein? Fica em evidência, não fica? Mas não precisa ter medo, porque a capacidade vem de Deus. Não tenha medo de sair do meio da multidão e se evidenciar, porque Deus cuida de todas as coisas. Só depende de nós a decisão de falar, quero ir, vou para o caminho certo, quero andar na direção daquilo que Deus tem. Queridos, Ele está te vendo. E eu queria, queridos, nesse momento, finalizar essa palavra dizendo, queridos, Deus está nos vendo. Deus está nos vendo. Eu não sei o que tem no seu coração. Eu não sei qual é o chamado de Deus para a sua vida. Eu não sei qual é a sua dor. Eu não sei qual é o seu pecado. Mas uma coisa eu tenho certeza. Queridos, Deus está te vendo. Não importa se hoje aquilo que te faz querer esconder é um pecado. Porque Deus pode te perdoar. E fazer uma nova história como Ele fez para Zaqueu. Eu não sei se aquilo que te dá vontade de esconder é uma dor. Pode ser uma dor física. Pode ser uma dor na sua alma. Mas a sua dor tocar o coração de Deus. Então, queridos, acredite, se é importante para você, pode não ser importante para mim. Eu posso achar que é até bobeira, mas é importante para Deus. E muito importante. E Deus vai te dar sinais sobre isso. Você vai ter sinais do quanto você é especial para Deus. De que jeito? Do jeitinho que você é. Nós lemos lá no Salmo 139, né? Nós éramos ali um embrião. E ele já olhava para aquele embriãozinho e dizia, eu tenho uma história, eu tenho um plano, eu tenho algo para manifestar. Então, há um olhar de Deus sobre nós, mesmo antes de nós nascermos. E esse olhar que acompanhou a nossa infância, que acompanhou a nossa adolescência, que vai nos acompanhar todos os dias nessa terra, queridos, não é um olhar qualquer. Não é um olhar para apontar nossos erros e evidenciá-los. Esse olhar de Deus sobre nós é um olhar de amor. É um olhar que nos enxerga como somos, da maneira que Ele nos fez. E em nós, queridos, não apenas nossos pecados, não apenas as nossas dores, não apenas nossos medos. Vem em nós aquilo que nós poderemos nos tornar. Existe mais de Deus para nós. Ele é um Deus que nos vê. Eu queria convidar você para se colocar em pé. E que nós viemos fazer uma oração, queridos. E nessa oração eu queria que você falasse para o Senhor aquilo que está incomodando o seu coração. Eu não sei aquilo que incomoda o seu coração, mas nesse momento fala para o Senhor. Se aquilo que tem te incomodado é um pecado,
Aproveite essa oportunidade, Jesus está aqui. Peça perdão para Deus do seu pecado. E faz igual Zaqueu, fala, olha, a partir de agora vai ser diferente. Eu não vou fazer mais isso. Eu vou reparar o mal que eu fiz. Então, se é um pecado que tem te incomodado, peça, Deus, me perdoa. Senhor, quero viver diferente. Sai da figueira, larga para lá essa figueira. Não precisa sentir vergonha, porque Ele te ama do jeito que você é. E Ele te aceita e faz questão de mudar a nossa história. Se o que tem te incomodado é uma dor, se existe algo na sua vida, na sua família, que tem causado uma dor, fala para Jesus aonde está doendo. Não importa se aquilo parece ser tão pequeno para as multidões. Se é importante para você, é importante para Deus. E se de alguma forma você tem fugido do seu chamado, se você tem entrado no barco, para mim, queridos, o barco não escondeu Jonas do chamado dele. A água não escondeu Jonas do chamado dele. O peixe não escondeu Jonas do chamado dele. Retome a sua rota e caminhe na direção do seu chamado. Deus tem uma nova história. E nesse momento nós vamos orar. Conte para o Senhor qual é a sua dor, qual é o seu medo, qual é o seu pecado, porque Ele está aqui. Senhor, meu Deus e meu Pai. Deus amado, Senhor que nos vê com exclusividade, Pai. Nessa hora nós nos colocamos na Tua presença, Senhor. Nessa hora, Pai, nós entramos diante do Senhor. Meu Deus, o Senhor que nos sonda, que nos vê, Senhor. O Senhor que consegue enxergar o coração de cada homem, de cada mulher, de cada jovem neste lugar. Senhor, Tu sabe qual é o nosso pecado. Traga sobre nós o Teu perdão. Senhor, Tu sabe qual é a nossa dor, aonde dói, aquilo que nos faz falta, aquilo que nos magoa, Senhor. Traz sobre nós a Tua cura, Senhor. Dá sinal, Senhor, dá sinais de quanto o Senhor nos ama. Meu Deus, os Teus filhos têm sentido alguma dor, Pai. Tem sinais a eles ainda hoje, do quanto o Senhor se importa, do quanto o Senhor os ama e do quanto o Senhor está de olho em nós, Pai. Meu Deus, não nos deixa nos esconder do nosso chamado. Não nos deixa ter medo do nosso chamado. Não nos deixa ter medo de dar um passo em direção à Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, porque o Senhor nos vê. Eis-nos aqui, Senhor. Olha para dentro de nós, Senhor. Tira nosso medo, cura nossa dor. Perdoa o nosso pecado, Senhor. Porque nós queremos estar no centro da vontade do Senhor. É o lugar mais seguro, é o lugar mais alegre, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.